Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Dando continuidade à nossa série nos mandamentos do Senhor, nós queremos hoje refletir sobre o sexto mandamento. Mas, como sempre, vamos seguir a leitura do texto desde o seu primeiro verso, do capítulo 20, e vamos até o verso 13. Vamos ler juntos? Então falou Deus todas estas palavras. Vamos juntos? Verso 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Bendito Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai, por mais esse dia onde nós podemos nos reunir para prestar um culto agradável ao Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, e fizemos isso por meio das canções, na leitura da tua palavra, momento, ó Deus, onde trouxemos os nossos dízimos e ofertas. Agora também em atenção àquilo que o Senhor tem reservado a nós. Nós nos colocamos diante do Senhor, para que faça, ó Deus, a tua vontade em nosso meio, nos ensinando, nos instruindo, nos abrindo os olhos, ó Deus, e nos dando o entendimento para compreender a tua palavra. Ilumina-nos, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Traz clareza, Deus, diante daquilo que será exposto, para que saiamos daqui edificados, cientes do dever que devemos praticar, cientes, ó Deus, dos pecados que devemos abandonar, cientes, ó Deus, do bem que precisamos praticar, para que o teu nome seja glorificado, nós sejamos edificados, tua igreja possa crescer, o teu evangelho seja pregado e sejamos como sal da terra e luz do mundo, testemunhando da graça do Senhor. Tenha misericórdia do teu povo, Deus, e usa-me como instrumento em tuas mãos para o bem da tua igreja. Eis a nossa oração, eis o nosso clamor a ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos a mais um mandamento do Senhor. E como é
a maioria dos intérpretes desse texto vão descrever, nós estamos num grupo de mandamentos onde ele tem uma relação direta com os nossos deveres para com o próximo. Mas eu já disse outras vezes que esses mandamentos eles não estão separados um do outro, estão totalmente interligados. Deus tem interesse em que nós venhamos aprender com eles o modo como nós vivemos para Ele, e fazemos isso nesta terra, neste mundo, também em obediência ao Senhor, vivendo em sociedade, nos relacionando uns com os outros. Então, todos os chamados de Deus, todas as verdades de Deus que estão sendo contidas aqui, que tem a ver com o meu relacionamento com as pessoas, serão um reflexo do meu relacionamento para com Deus, ou da minha percepção a respeito de quem é Deus. Quando nós lemos a lista de mandamentos, nós podemos perceber uma certa progressão que vem descrever este relacionamento que eu estou falando aos irmãos. Primeiro, o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Depois, esse relacionamento estabelecido, agora nós somos chamados a ter um bom relacionamento para com os nossos pais terrenos. Honra teu pai e tua mãe. E isso se abrange às autoridades. E uma vez esse relacionamento de pai e mãe, dos pais terrenos estabelecidos, então o próximo passo é um bom relacionamento para com os nossos irmãos, ou as demais pessoas pelos quais nós vivemos e somos levados a conhecer. Eles estão então inteiramente ligados ou enraizados em uma verdade que vai percorrer todas as Escrituras, que é a verdade do amor de Deus, ou o amor que nós somos chamados também a viver e praticar. Inclusive foi dessa forma que o Senhor Jesus resumiu a lei, os mandamentos, em Mateus capítulo 22, do verso 36 a 40, quando perguntado, a resposta de Jesus foi essa, sobre o resumo dos mandamentos. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Experimentando, e um deles, questionando o Senhor, fez essa pergunta. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dos dois depende toda a lei e os profetas. A mensagem profética, as ordenanças e os preceitos do Senhor estão inteiramente ligados a esse mandamento de amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou honrá-lo, eu vou obedecê-lo, eu vou adorá-lo como Ele prescreveu, eu vou reservar um dia para estar na sua santa presença, com atos de misericórdia que demonstrem esse amor que eu tenho para com o meu Deus. Da mesma forma, esse amor que eu desfruto e vivo para com Deus, Ele vai me ensinar a refletir isso para com o próximo. O chamado de Deus para o povo de Israel foi esse. Lá em Deuteronômio capítulo 6, Moisés fazendo um resumo, ou o seu último sermão, lembrando esses mandamentos do Senhor ao seu povo, ele diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Dessa forma, irmãos, nós podemos perceber um conceito sendo ensinado aqui, já nessas palavras iniciais do mandamento, até aqui, que é o conceito de honra que os mandamentos nos propõem. Está presente desde o primeiro ao 10º mandamento. Honrar, nós somos chamados a honrar a Deus nos 4 primeiros mandamentos. Nós somos chamados a honrar as autoridades humanas no 5º mandamento, e uns aos outros do 6º ao 10º mandamento. Todos eles abordam a mesma questão da honra, da obediência, da submissão celestial, submissão terrena, submissão mútua, quando se trata das nossas relações. Se o amor e a honra estão presentes nos mandamentos do Senhor,
Então é correto que se diga que nós devemos honrar a Deus, que o mandamento nos chama a fazer isso. Honre a Deus, honre as autoridades, honre a vida, como está aqui no 6º mandamento, honre o casamento, como está no 7º mandamento, honre a propriedade, como está no 8º mandamento, honre a reputação, a boa reputação, como está no 9º mandamento, e honre o teu próximo, como está no 10º mandamento. O 6º mandamento, que é o foco do nosso estudo, nos convida a honrar a vida, e nós vamos ver algumas razões do porquê isso, mas em resumo, que ela é uma dádiva de Deus. Deus nos presenteou com essa vida. Precisamos entender algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, essa ordenança, o mandamento em si, o que está por trás disso? E a primeira informação que precisamos saber sobre este mandamento tem a ver com a definição ou significado da sua palavra, principalmente essa onde está aí na nossa língua portuguesa: não matarás. Porque um entendimento errado sobre isso, nós vamos fazer conclusões erradas. A palavra hebraica aqui no texto, como nós vimos hoje pela manhã na confissão de fé, ela nos lembra da língua original pela qual a Bíblia foi escrita. No caso aqui do Antigo Testamento, o hebraico. Essa palavra matar, ela no original, ela tem uma relação direta com o assassinar, o assassinato, ou como nós conhecemos, o homicídio. E a abrangência disso tem a ver tanto esse homicídio premeditado, aquele mesmo acidental, ou que é fruto de uma ação de vingança, de ira. O assassinato, ele é um reflexo direto do pecado na vida do homem. Nós só conhecemos a morte porque ela é o salário do pecado. Ela é uma consequência da nossa desobediência como nossos pais. E o assassinato, ele foi uma das primeiras indicações que o mal estava presente no mundo. Lá em nossos pais, a incredulidade, a desobediência. Mas no próximo capítulo 4 de Gênesis, nós temos essa descrição trágica das ações dos homens por conta deste pecado na vida. Em Gênesis capítulo 4, versículo 8, o texto vai descrever Caim assassinando o seu irmão, matando o seu irmão. E nós temos então as primeiras indicações do mal que a queda havia introduzido na sociedade, sendo colocada em prática ali. E nós vamos perceber que isso, na verdade, só foi o resultado de algo que já foi trazido ao seu coração, que já foi premeditado e trazido à ação. A segunda verdade que nós precisamos compreender nesse texto é que, nesse 6º mandamento, é que o homem, ele é feito à imagem de Deus, e isso traz implicações aqui para nossas vidas. Um comentarista puritano vai dizer que só podemos entender o 6º mandamento quando percebermos que o ser humano foi feito à imagem de Deus. E é porque o homem é a imagem de Deus que não podemos assassinar nenhum homem. Como imagem de Deus, nós ficamos impedidos de destruí-la ou causar-lhe qualquer dano que pertence a Deus, é do Senhor. E como feitos à imagem de Deus, pertencemos a Ele por direito de propriedade. Nós não podemos fazer uso de algo que está sob os cuidados e o domínio de Deus, porque assim nós estaremos quebrando também outros mandamentos, quase, vamos dizer que todos, como Tiago vai dizer, que a quebra de um abre um precedente para os demais. Mas o 8º mandamento nos chama a honrar a propriedade,
a honrar aquilo que é do outro. Não furtar é respeitar o que é do outro. O 10º mandamento diz: não cobiçar, também nos leva a respeitar o que é do outro. Portanto, se somos imagem de Deus, pertencemos ao Senhor, e nós cristãos somos de Deus, pelo menos, como diz alguns, 2 vezes, né? Por sermos criados e regenerados, eleitos por Deus. Esse mandamento então nos lembra que é nosso dever respeitar aquilo que é de Deus. Como feitos à imagem de Deus, pertencemos a Ele por direito de propriedade. Só Ele pode dizer e autorizar o que fazer com o que lhe pertence. Em segundo lugar, nós temos que entender o que o mandamento não diz. Ele em poucas palavras, o Senhor não teve muita preocupação em descrever muita coisa sobre isso, até porque esse mandamento ele tem implicações muito práticas, mas ele não está dizendo muita coisa, que muitos acabam trazendo para ele, mas na verdade não é isso. Primeiro, o mandamento não diz que sempre que uma vida é tirada significa que houve um assassinato. Ele não está proibindo de todo o tirar a vida. Existem momentos onde ela é necessária, esse mecanismo é necessário, o próprio Deus autoriza isso. Quando lemos no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos a lei sendo apresentada, e o Senhor vai descrever. Moisés registra isso para o povo de Israel, e nós temos a oportunidade de meditar e estudar como os desdobramentos da lei do Senhor aqui por meio do Pentateuco. Uma interpretação inspirada desses livros da lei dada por Deus. Nós vemos claramente que há momentos em que é necessário a justiça ser aplicada, com vistas a guardar inclusive este mandamento. Quando autoriza que alguém seja punido com morte. Por exemplo, Êxodo capítulo 22, e você vai abrir aí no verso 2, ele vai falar da justa defesa da vida daqueles que estão em perigo nas mãos de outro. Veja aí o que diz, verso 2: se um ladrão for achado arrombando uma casa, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Nós temos esse texto, o próprio Deus, dizendo que há um momento onde o matar não é necessariamente assassinar. Neste caso, a morte deste outro, que traz risco a outros, não é considerada como assassinato, e os que mataram em justa defesa não são assassinos, porque agiram em legítima defesa. Em Romanos capítulo 13, vai lá para o Novo Testamento, verso 1 ao verso 4, um texto clássico, e nós vamos, que fala sobre as autoridades, o papel da autoridade do governo civil na vida do povo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Veja o verso 4: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Essa referência da espada na mão, o autor não está usando apenas como um instrumento de ameaça, é um instrumento de punição, que os ministros de Deus, nesse sentido aqui, o governo civil, e quando se trata da igreja, o governo
eclesiástico tem a sua aplicação também, mas nesse aspecto direto é o governo civil. Ele está como ministro de Deus para trazer ordem, para inibir o mal entre os homens. É dever dos governantes da nação tomar ações militares contra aqueles que praticam mal no seu país. Neste caso, não é errado a justa defesa do país a todo custo, pois se o governo negligenciar tal tarefa, impedindo que inocentes sejam mortos, promoverá o homicídio daqueles que são fracos, inocentes e indefesos. Então, a negligência do governo em defender a sociedade, ou defender o seu país, é uma quebra desse mandamento. Em Gênesis capítulo 9, versículo 6, nós temos um texto que traz a nós uma aplicação, principalmente para nós cristãos, uma aplicação importante. Nós vemos aqui o Senhor Deus autorizando a aplicação da pena capital daqueles que são culpados. Veja, capítulo 9, verso 6: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A punição e o castigo vêm, e a razão é porque o homem se colocou no lugar de Deus, agindo de maneira que o Senhor não o autorizou. Quando um homem tira a vida de outro injustamente, isso é assassinato. Diferente do Estado, quando tira a vida de um assassino culpado, pois ele está protegendo os inocentes, livrando-os de alguém que continue a matar e trazer riscos a outros. Então o mandamento ele não está aqui proibindo todo e qualquer tipo de morte. Há um lugar, como nós vimos nos textos dos exemplos, onde ela é autorizada, onde ela é permitida pelas autoridades, a quem tem direito, como ministros de Deus, tem um lugar. O que o mandamento diz então? A pergunta 136 do Catecismo Maior, um documento confessional que nós utilizamos como um sistema interpretativo do que a Escritura vai trazer para nós, os teólogos Westminster vão dizer o seguinte: os pecados proibidos no sexto mandamento são, veja bem, tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. A coisa abrangiu um pouco mais, né? Em outras palavras, tudo que pode trazer riscos à nossa vida e a de outros são proibidos neste mandamento. O Senhor, que deu a vida e nos colocou como mordomos de toda a criação de Deus, está nos ensinando aqui a sermos zelosos também por esta vida que Ele nos deu. Guardar esse mandamento implica na nossa responsabilidade em ter zelo pela minha vida e a vida de outro. Este mandamento nos convida a termos o zelo pela maior dádiva de Deus, a sua criação, feita a sua imagem e semelhança, a vida. Em Gênesis capítulo 2, no verso 7, diz o texto: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É dádiva de Deus, meus irmãos, a vida. Na nossa escola bíblica nós temos um momento onde aqueles irmãos que estão comemorando mais um ano de vida vêm aqui, a gente ora, recebe uma lembrancinha, e o que nós vemos com isso é o quão maravilhoso é poder celebrar o nome do Senhor por mais um ano de vida. É dádiva do Senhor, é um presente de Deus. Por que nos alegramos quando completamos mais um ano de vida? Por que fazemos festa? Por que chamamos os amigos, os parentes para essa data tão importante? Por que nós queremos fazer questão que esse dia seja um dia de festa, apesar das muitas lutas
que enfrentamos, apesar das crises, apesar das enfermidades e dificuldades. Por que fazemos isso? Porque a vida é um presente de Deus. A vida é uma dádiva de Deus ao seu povo, à sua criação, feita à imagem e semelhança do Senhor. O sexto mandamento também não tem relação apenas com atos diretos de violência, porque essa é a aplicação mais lógica que nós fazemos. Qualquer ação brutal, violenta, um acidente, a gente tende a relacionar sempre a este mandamento, mas ele não está limitado apenas a isso. Veja, o mandamento também exige todos os esforços lícitos para conservar a vida e proíbe qualquer coisa que tende à sua destruição. Essas poucas palavras, não matarás, o Senhor está lembrando: olha, conserve a vida, faça tudo o que é necessário, todo o esforço necessário para que a vida seja preservada. É exatamente isso que os teólogos colocaram na pergunta 68 do breve catecismo. Eles dizem: o sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. É o meu dever e o seu cuidar da vida. Mas é no catecismo maior, na pergunta 136 ainda, que a gente entende melhor o que isso significa. Veja, os pecados proibidos no sexto mandamento são a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. Quais? A raiva pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e os cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho, recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém ou a minha própria. Todas essas atitudes, todas essas práticas estão trazendo risco à vida. E talvez você se identificou com alguma delas. Meu Deus, eu estou praticando isso. Meu Deus, eu não tenho tido esse cuidado. A começar quando nós criamos sentimentos ruins uns pelos outros. Quando alguém fere você ou deixa de fazer algo para você e você é apressado em guardar mágoa, em alimentar essa mágoa com mais rancor, com mais ódio, um sentimento que fez com que Caim avançasse um pouco mais e matasse o seu irmão. E a coisa mais difícil, meus irmãos, é quando envolvem os nossos relacionamentos horizontais. Eu não vejo ninguém dizendo que tem problema no seu relacionamento com Deus. Até mesmo aqueles que estão em pecado, quando chega ali para conversar com o conselho, não, tenho orado, tenho lido a Bíblia, mas eu não vejo ninguém com esse tipo de problema. Dificilmente alguém chega: pastor, eu estou tendo dificuldade de orar, eu estou tendo dificuldade de ler a Bíblia, pastor, eu não estou conseguindo me consagrar. Dificilmente nós temos alguém que reconheça isso. Mas nós encontramos muita gente que está com os seus relacionamentos rompidos, que está com um sentimento ruim guardado no coração, que tem maus pensamentos contra o seu próximo, que não tem coragem de estender a mão, que são egoístas, avarentos, maliciosos no seu pensar, nos seus olhares de desprezo. E essas mesmas pessoas estão dizendo que têm orado, que têm lido a Bíblia, mas não querem relação com o outro. Aqueles que assim praticam
Os teólogos apresentam como uma quebra deste mandamento. Olha, todas as paixões excessivas e os cuidados demasiados, eles também dizem que são também um motivo de quebra de mandamento. O que é essas paixões excessivas? É você se envolver de maneira tal com outra pessoa, ou com um programa de televisão, ou com uma rede social, ou com um objeto, de tal maneira que você está entregue, você está envolvido, você está alicerçado de tal forma que não consegue viver sem. O que será de mim? O que eu vou fazer agora? É uma namorada que foi embora, um namorado que foi embora e agora minha vida acabou. É um filho que foi para a faculdade, eu estou sozinho, agora o que será de mim? Eu me lembro um tempo atrás, houve um pânico global na internet. E durante algumas horas, nenhuma rede social funcionou. O que tinha de gente à flor da pele. O que foi que aconteceu? Olha, vê aqui, não está funcionando. Reinicia o roteador, liga para a empresa, processa, cancela. Porque nós estamos de maneira demasiada apegada a essas coisas, envolvidos de tal maneira ao ponto de esquecermos de viver. Nós estamos dizendo: sem elas eu não vivo. Sem tal pessoa eu não vivo, sem tal objeto eu não vivo, sem tal programa de TV eu não vivo, sem tal circunstâncias eu não vivo. Outros já são com cuidados demasiados. O que mais a gente vê nos jornais são pessoas que foram se submeter a cirurgia plástica, a um estica daqui, estica dali, e perderam as suas vidas. Mas nós temos um outro lado também, meus irmãos. O uso imoderado, descontrolado de comida, bebida, trabalho e recreação. Tudo que é feito em excesso, também nós estamos correndo riscos de vida. Tem aqueles que saem do trabalho, vai para casa, mas no trabalho não sai deles. Estão 24 horas antenados e tem que passar e-mail, e tem que escrever, tem que responder telefone, tem que isso, tem aquilo, e a vida vai passando e vai se desgastando. Deita com o despertador com 2 horas de sono apenas, porque já tem que levantar no outro dia, já tem que dar conta do trabalho. É gente que está com descontrole emocional e físico e mais não sei lá o que estão comendo e quebrando o mandamento do Senhor. E não é fome. As palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos. Nós vimos no último domingo sobre honrar pai e mãe. Mas o mandamento também chama os pais à responsabilidade, porque na hora da disciplina, ao invés de aplicar a disciplina correta e moderada no Senhor, parece que eles querem resolver o problema de uma vez todas, tirar logo esse problema deste mundo, maltratando os seus filhos, espancando. Por outro lado, nós temos casamentos que estão acabando, que estão definhando, porque estão maltratando com palavras. Estão proferindo palavras que machucam, que ferem, que trazem um desrespeito, que não honram, que não são fruto de um amor, mas de sentimentos maldosos. Nós estamos tendo cada vez casais optando pelo divórcio, ou quando não, morrendo pouco a pouco dentro do mesmo lar. É com razão que quando os jovens estão interessados em casar, sempre aparece um que já é casado e diz: olha, pensa bem, viu?
Pensa bem. É até que a morte separe, viu? Então cuidado, senão tu morre cedo também. Porque são pessoas que estão frustradas nos seus relacionamentos. Estão morrendo. Não estão mais se envolvendo de maneira correta, alimentando a relação. Tudo o que tem da destruição da vida de alguém é uma quebra deste mandamento. Jesus, certa vez, ensinando quão abrangente é a prática deste mandamento, ele disse em Mateus capítulo 5, abre lá, verso 21 e o verso 26. Foi lido na nossa liturgia esse texto, inclusive. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, aos trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, há muitas verdades sendo ditas aqui. A gente teria que ter um momento só para estudar esse texto. Mas a principal delas, o Senhor está falando que o matar não é só ir lá tirar a vida, literalmente. O nosso sentimento, as nossas emoções, oriundas de um sentimento rivalista, egoísta, maldoso, ele traz esse tipo de atitude e nos leva à quebra do mandamento. A ira em si, ela não é pecaminosa. Há um lugar onde a ira ela é proveitosa. O próprio Senhor Jesus Cristo, Deus se irou, o próprio Senhor Jesus Cristo se irou, os apóstolos se iraram, eu e você iramos. Mas quando alimentada, guardada e pouco a pouco alimentada, ela provoca prejuízo danoso. Veja, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 15, ele vai traduzir isso que Jesus ensinou aos discípulos aqui no Sermão do Monte, quando ele diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia ao seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Jesus ensinou que a ira é a causa de muitos relacionamentos entre irmãos serem quebrados. E por vezes essa ira, ela vem, ela acontece não porque alguém fez algo que feriu você, mas quase sempre é porque alguém fez algo que você não gostou, você não concordou. Quando esse sentimento é alimentado e os relacionamentos são quebrados, portanto, é a mesma coisa que assassinar o irmão e descumprir o sexto mandamento. Porque nós estamos naquele momento de ira, dizendo: eu não quero ter mais nada com você. Eu não quero nem que você esteja perto de mim. Porque nós não nos aproximamos mais. Nós não nos falamos mais. E isso é um mal tão sério que até mesmo o nosso culto deve ser interrompido por um momento para que haja reconciliação. Quando Jesus fala: se você veio trazer a sua oferta e te lembrar que o irmão que está com alguma causa contra ti, ou vocês estão com um relacionamento rompido, deixa a tua oferta por enquanto, vai lá, te reconcilia com ele, depois volta. Isso aqui é um contexto de culto. Se você veio prestar culto ao Senhor, você veio a apresentar sua vida ao Senhor, cultuar ao Senhor,
E lembra que o seu relacionamento com o seu irmão, também feito à imagem e semelhança de Deus, que está ali também para fazer a mesma coisa. E você tem algo que precisa ser reconciliado, que precisa ser tratado, que precisa ser resolvido, faça isso. Enquanto estamos ambos a caminho da presença do Senhor. Porque quando chegarmos lá, nós cantamos aqui, eis o dia, né? Quando esse dia chegar, e o juiz das nossas vidas estiver diante de nós, nós seremos entregues a esse juiz. O juiz nos entregará à disciplina eterna. Deus é um Deus de paz, meus irmãos. É o Deus da vida. Ele não aceitará um culto fruto de discórdia e sentimentos pecaminosos. O maior problema hoje nas igrejas é isso. Irmãos que não falam com os irmãos. Irmãos que não têm relação com o outro. Irmãos que dizem que não há comunhão na igreja. Ele é o primeiro a não estar presente. E o Senhor nos lembra do quão nós fomos unidos. Aqui o povo de Israel, diante da presença do Senhor. E lá o Senhor está lembrando: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Deus de vocês. Vocês estão aí porque eu libertei vocês. Eu, com mão poderosa, os tirei da terra do Egito, da escravidão, da servidão. O Senhor está nos lembrando que Ele nos resgatou e nos libertou e nos uniu para adorar Ele, e juntos fazemos isso. Eu trago aqui algumas aplicações para a gente concluir o nosso momento. O que esse mandamento nos lembra ou nos ensina? O primeiro e maior deles, esse mandamento nos ensina a honrar a Deus. Deus é quem está nos mandando a não assassinar. Deus é quem está nos dizendo que Ele que é o Senhor de toda a terra, o Senhor da vida, não nós. Devemos honrá-lo. Os seus ensinos, as suas instruções são para a nossa edificação, para o nosso bem. Segundo, esse mandamento nos ensina a honrar a vida, respeitando a vida do próximo e a nossa. Terceiro, esse mandamento nos exorta a proteger a vida a todo custo, respeitar a nossa vida e a do próximo. E proteger significa também levantarmos a causa da vida no mundo onde nós vivemos, onde uma minoria tem gritado a favor do aborto. Nós cristãos devemos permanecer fiéis à palavra do Senhor, que nos ensina a honrar a vida. Devemos ser os protetores, os defensores dela. Você está agora num contexto de eleições. Veja o que o seu candidato, que você está aí com um santinho, veja o que ele pensa sobre isso, veja o que o partido dele fala sobre isso. Porque se o partido dele ou ele tem alguma coisa contra este mandamento, é a favor do aborto, é a favor de outras coisas que ferem os mandamentos do Senhor, se você está lá e apoiando e votando, você está quebrando os mandamentos do Senhor, em acordo com Ele. Este mandamento nos exorta, quando diz não matarás, a proteger, a respeitar e a honrar a vida. Este mandamento nos lembra da urgência de se pregar o Evangelho do autor da vida, que é Jesus Cristo, para que tenham vida e a tenham em abundância. Você crente, você cristão, você que recebeu a vida do Pai por meio de Cristo Jesus, é seu dever pregar este Evangelho a toda criatura. Os homens, as famílias inteiras que estão neste mundo perdidas, e Paulo vai dizer que eles estão mortos em seus delitos e pecados. Esse mandamento nos lembra da urgência que é levar o autor da vida a eles. Todas as vezes que você se nega a dar um bom testemunho, a honrar o nome do Senhor, a zelar por esse Deus e falar dele, pregar sobre ele, você está quebrando este mandamento, impedindo que outros tenham vida. É claro que não é o seu falar que vai salvar,
Não é o fato de você proclamar que vai fazer com que aquela vida seja transformada. É o Evangelho, é o que é poder de Deus e não eu. Mas é meu dever levar esse Evangelho, porque é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que a fé vem, que a salvação ela vem. Este mandamento também nos lembra da graça de Deus que nos chamou da morte para a vida. Não seja egoísta, meus irmãos. Alguém um dia pregou o Evangelho. O Senhor, pela sua graça e misericórdia, permitiu que você conhecesse essa verdade. Você que estava lá morto, na iniquidade, nos seus pecados, nos seus delitos, o Senhor te resgatou e te chama a fazer a mesma coisa. Você conhece o tão famoso texto, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas existe, o mesmo apóstolo vai escrever na sua primeira carta, o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 3, verso 16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E a maneira de fazer isso é levando Cristo, o autor da vida, àqueles que estão perdidos. Este mandamento também nos ensina que, embora haja dores, enfermidades, tragédias nesse mundo, assassinatos, circunstâncias oriundas de um mundo mau e caído, também há um Deus que nos ama e tem interesse em nos preservar do mal, até que tudo seja preparado, restaurado e cheio da sua glória. Esse mandamento também nos lembra que há um Deus que está nos preservando, nos guardando, da mesma forma como Ele nos ensina a preservar e amar a vida. Quando dissemos até aqui nos ajudou o Senhor, ou quando em momentos de aniversário e festa nós somos gratos ao Senhor pela dádiva da vida, o fôlego de vida que Ele tem nos dado e sustentado, e isso nos lembra que há um Deus que tem zelo por nós, que está cuidando de nós e que um dia vai nos levar para um lugar onde eternamente estaremos com Ele. Nós não podemos apressar a agenda de Deus. Não são as dores, as enfermidades que vem a ser um diagnóstico para dizer: Senhor, eu não aguento mais. Não é um desemprego, não é um abandono, não é as tragédias dessa vida que pode fazer com que a balança pese para que venhamos desistir, para que venhamos esmorecer, para que venhamos abandonar esse caminho e nos colocar no lugar de Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Esse mundo é um mundo mau, as pessoas são más, não têm me amado, não têm me amparado, não têm estendido as mãos. Não seja egoísta o suficiente para deixar com que essas coisas esmoreçam você e você tenha um desprezo pela sua vida. Ninguém tem te amado? Saiba que Deus te ama. E se Deus nos ama, nós somos ensinados a ter amor por nós. Ame-se. Tenha alegria em saber que mesmo das profundezas o Senhor te vê, o Senhor te guarda. Enfermidades, dores, o Senhor não mentiu, Ele disse: essas coisas estariam presentes, teríamos aflições. Tiago vai dizer que elas devem ser nós devemos considerar motivo de grande alegria o passar por essas provações. Porque o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos preparando, e enquanto Ele está fazendo isso conosco, nós temos Jesus Cristo preparando um lugar, lá onde não haverá mais choro, não haverá mais doenças, não haverá mais morte, porque Ele, o nosso Redentor,
que venceu todos esses inimigos, esses males da vida, oriundos do pecado, que estão presentes em nosso meio. Um dia eles serão tirados de uma vez por todas e nós estaremos na presença dele, o autor e consumador da nossa fé. E poderemos dizer sim, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós somos chamados para proteger a vida, essa vida que recebemos, e proteger uma vida por vez daqueles que estão perto de nós, a nossa e os nossos semelhantes, com a pregação do Evangelho. E todas as vezes que anunciarmos o Evangelho, nós devemos nos lembrar que Jesus, Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Presente em Cristo Jesus. Nos dias difíceis, lembre de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, mas ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Fiquemos em pé, irmãos. Nós cantamos um hino, o último hino do nosso momento litúrgico, eu te agradeço. E ele vai dizer no refrão, vamos lembrar cantar só o refrão dele. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Essa é a nossa canção, Senhor. Essa também é a nossa oração, em louvor e gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, pois sabemos, ó Deus, que os teus planos são maiores e melhores do que os nossos. O Senhor, na sua soberana vontade, tem sido bondoso em nos dar da tua graça, da tua misericórdia e nos sustentado. Obrigado, ó Deus, pela vida que recebemos. Sabemos, ó Deus, que por causa dos nossos erros, dos nossos muitos pecados, por causa desse mundo caído, nós, enquanto trilhamos esse caminho como peregrinos, nós sofremos, nós padecemos muitas necessidades, mas o Senhor está conosco, e isso alegra o nosso coração. Quando, como salmista, levantamos os nossos olhos aos céus e dizemos de onde virá o nosso socorro, nós nos lembramos e nos lembraremos que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o mesmo que nos criou e que nos formou e que nos deu da vida. E mesmo, ó Pai, quando estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, ainda assim o Senhor nos resgatou e nos deu uma nova vida, uma vida que agora nós vivemos para a glória do Teu nome. Vivemos com esperança, com grande expectativa, pois Tu és nosso Deus. E de fato, ó Pai, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos tirar esta paz que o Senhor nos abençoou com ela, porque estamos no Senhor, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor tem nos guardado. Continue a nos abençoar, Senhor, que a boa mão do Senhor continue conosco, nos preservando de todo mal, curando as nossas enfermidades, sejam elas emocionais ou físicas, nos ajudando a ter cuidado, a ter zelo pelo nosso corpo físico, pela nossa mente, para que as nossas emoções e os nossos relacionamentos, a começar por nós mesmos, sejam saudáveis. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o pedido que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.